Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai dividir tanto o índice quanto o expoente pelo número 3. Então, aparece aqui 81 dividido por 3, 7, 3 dividido por 3. 81 dividido por 3 dá 27. E 3 dividido por 3 dá 1. É isso que a propriedade quer dizer. Sempre que o número do índice e o expoente que aparecer dentro do radicando tiverem múltiplos comuns, a gente pode simplificar tanto o índice quanto o expoente por esse múltiplo comum. É isso que quer dizer essa segunda propriedade daqui. Vamos agora para a terceira propriedade, a raiz de uma raiz. Lembra que a gente tem potência de uma potência em potenciação? Aqui na radiciação a gente também tem raiz de uma raiz. Então, a raiz m de uma raiz n de a é a mesma coisa que repete o símbolo da raiz, repete o seu índice, o seu radicando, e o seu novo índice vai ser a multiplicação dos outros dois que apareceram. Como é que é isso? Olha só, raiz décima de 64. Raiz décima de raiz cúbica de 64. É a mesma coisa aqui, repete o 64 e faz 10 vezes 3. Isso dá raiz 30 de 64. Por exemplo, raiz sétima de raiz sétima de 3. Eu escrevo o símbolo de raiz, repito o meu radicando e faço a multiplicação dos índices. Raiz 49 de 3. É basicamente isso que quer dizer essa terceira propriedade aqui. Aqui, gente, são exemplos que eu fiz, viu? Mas eu fiz aqui de novo e com coisas novas, porque ficou um pouco maior, né? E deu pra vocês acompanharem quando eu tava escrevendo eles. A quarta propriedade. Se você tem um produto no seu radicando, você pode simplesmente separar o produto da raiz deles. Olha só, raiz n de a vezes b é a mesma coisa que raiz n de a vezes raiz n de b. Isso só vale, gente, para produto. Assim, ó. Por exemplo, raiz quinta de 10. 10 é a mesma coisa que 2 vezes 5, certo? O nosso índice é 5 aqui, beleza? 10 é a mesma coisa que 2 vezes 5. A minha quarta propriedade diz que se eu tenho um produto dentro do meu radicando aqui, dentro da minha raiz, eu posso separar isso num produto de raízes. Ó, meu radicando, meu índice continua a mesma coisa. Vezes raiz de 5. Por exemplo, raiz 71 de 11 vezes 47. Raiz 71 de 11 vezes 47. Isso é a mesma coisa que raiz 71 de 11 vezes raiz 71 de 47. A raiz do produto é o produto das raízes. É só isso que essa propriedade quer dizer. Lembra bem, a raiz do produto é o produto das raízes. E o índice nas duas raízes é o mesmo, viu? Se eu não me engano, no módulo de vocês tem o contrário. Se a gente tem um produto de raízes, a gente pode transformar esse produto para dentro da raiz. É a mesma coisa.
Deixa eu ver. Vamos fazer mais alguns exemplos, bem rapidinho. Raiz quadrada, né? Se é quadrado, eu não preciso necessariamente escrever o 2 aqui. De 100. Eu posso escrever 100 como 4 vezes 25. O que é que a minha propriedade diz? A raiz de um produto é um produto entre duas raízes. É o raiz de 4 vezes a nossa raiz de 25. Agora vamos para a quinta propriedade. A quinta propriedade diz o seguinte: a raiz de um quociente é a mesma coisa que o quociente de duas raízes. Como assim? Por exemplo, raiz cúbica de 1/7. Raiz cúbica de 1/7 é a mesma coisa que raiz cúbica de 1 dividido por raiz cúbica de 7. Raiz sexta de 13/71. Isso daqui é a mesma coisa que raiz sexta de 13 dividido por raiz sexta de 71. O que é isso, gente? A raiz de uma divisão é uma divisão das raízes. Por exemplo, de novo, raiz 100 de 4/25. Isso é a divisão de raiz 100 de 4 por raiz 100 de 25. É isso que quer dizer essa quinta propriedade aqui, ó. E só isso, gente. Foi só isso que eu mandei pra vocês. Depois disso, tem uma nova atividade, né? Que eu passei. E a gente pode fazer aqui. Nessa primeira questão aqui, eu pedi para dar o valor da expressão, certo? Raiz quinta de 3 elevado a 5. Lembra da nossa primeira propriedade? Se a gente tiver o expoente dentro da raiz igual ao índice, o resultado é só a nossa base. Então, a resposta disso é 3. Novamente, na letra B, raiz cúbica de 7 ao cubo. O expoente aqui dentro é igual ao índice aqui fora. Então, o resultado é quem? A nossa base é 7. Na letra C, a gente tem raiz sétima de um produto aqui dentro, olha, 2 vezes 5. Isso tudo elevado a 7. O expoente aqui fora é igual ao índice aqui dentro, então o resultado é a nossa base aqui, ó. É 2 vezes 5, que a gente sabe que vale 10. Agora aqui, ó, raiz, se não apareceu nada no índice, significa que vale quanto? 2. Então, o nosso expoente aqui dentro também vale 2. O resultado disso é só 5a². Voltando, segunda questão. Decomponha o radicando em fatores primos e, em seguida, use uma das propriedades de radicais aritméticos para encontrar o valor das expressões. O que é que a gente tem que fazer? A gente tem que fatorar os números que aparecem dentro do nosso radical. Então, 49 é a mesma coisa que 7². Pela primeira propriedade de radicais que a gente viu, então, como o expoente aqui é igual ao índice, o resultado da própria base. Tudo bem? Letra B, raiz sexta de 729. Quando a gente fatora, quando a gente decompõe 729 em fatores primos, a gente descobre que ele é a mesma coisa que 3 elevado a 6. Então, novamente,
nesse exercício, basicamente, a gente vai usar só a primeira propriedade. Raiz sexta de alguma coisa elevado a 6 dá a própria base. Na letra C, raiz quarta de 625. Quando a gente decompõe 625, isso dá 5 elevado a 4. Então, o expoente aqui é igual ao índice aqui. O resultado dá quanto? Somente a nossa base, que vale 5. Na letra D, quando a gente fatora 1024, a gente descobre que isso é a mesma coisa que 2 elevado a 10. Então, raiz décima de 2 elevado a 10 dá o próprio 2. 81 é a mesma coisa que 3 elevado a 4. Então, raiz quarta de 81 é a mesma coisa que raiz quarta de 3 elevado a 4, que é o nosso próprio 3, né? Já que o índice é igual ao expoente, o resultado é a nossa própria base. Aqui, por último, a gente tem, então, raiz cúbica de 343. Quando a gente decompõe isso daqui, a gente descobre que 343 é 7 ao cubo. Então, você tem o índice aqui fora igual ao expoente aqui dentro. O resultado dá quanto? A nossa base aqui embaixo, que é o 7. Agora, nessa questão 3 aqui, eu pedi para determinar o valor de x em cada uma das igualdades. Olha só, lembra que tem uma propriedade que, quando a gente tem o índice e o expoente com múltiplo comum, a gente pode simplificar eles dois por esse múltiplo. Por exemplo, 14 é par e 8 também. Então, com certeza, 2 divide, é um múltiplo comum, tanto para 14 quanto para 8, certo? Então, eu posso simplificar tanto 14 quanto 8 por 2. Quando eu simplifico aqui, dou 8 dividido por 2, dá um número 4, né? Então, quando a gente simplifica 14 por 2, dá um número 7. Mas a gente pode descobrir isso de outra forma. É porque foi muito óbvio que a simplificação aqui foi pelo número 2. Mas como é que a gente saberia por quanto teria que simplificar se não fosse tão óbvio assim? Da seguinte forma. Eu sei que o que era 14 agora virou x. Então, 14 está para x. E o que era 8 agora virou 4. Então, assim como 8 está para 4. O que é que a gente faz? O nosso cruz credo, o produto dos meios, é igual ao produto dos extremos. Então, 8 vezes x é igual a 4 vezes 14. 8 vezes x dá 8x. 14 vezes 4, 56. Como eu quero saber o valor de x, o 8 que está multiplicando x, ele vai com a operação inversa para o outro lado. Se aqui é multiplicação, então ele vem para cá dividindo. Então, 56 dividido por 8 dá um número 7. Então, o valor do índice, nesse caso aqui, é 7. Tudo bem? Agora aqui, raiz 15 de 10 elevado a 5 virou raiz 3 de 10 elevado a x. Como é isso? Eu sei que o que era 15 agora virou 3. Então, 15 está para 3. Assim como o que era 5 virou x. Então, 5 está para x. O que é que a gente faz? A nossa operação de cruz credo. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, 15 vezes x é igual a 3 vezes 5. Então, 3 vezes 5, 15. 15 dividido por 15 dá o número 1. Tudo bem? Nessa letra C é a mesma coisa. Raiz oitava de 5 elevado a 4. O que era 8 agora virou 2. E o que é 4 virou x. Aqui, ó. O que era 8 virou 2. E o que era 4 virou x. 8 virou 2. 4 virou x. Então, fazendo o nosso cruz credo, a gente tem 8 vezes x é igual a 4 vezes 2. 4 vezes 2 é o próprio 8, né? 8 dividido por 8, 1. Então, o valor desse expoente aqui é 1. E na letra D,